Olá, seja muito bem-vindo ao workshop O Ontem, o Hoje e o Amanhã da Música Litúrgica. Fico muito feliz com a sua participação, com o seu interesse, por ter se inscrito, acompanhado o nosso canal e chegado até aqui neste vídeo. Neste workshop, nós vamos trabalhar 3 grandes visões sobre a música litúrgica. Uma olhando para o presente, outra olhando para o passado e outra olhando para o futuro. Meu nome é Lucas Casagrande, sou colaborador desse projeto e estou aqui para auxiliar você a entender um pouco mais sobre como anda o universo da música litúrgica em nosso país, sobre aquilo que nós temos da tradição, aquilo que nós temos a aprender olhando para trás e aquilo que nós podemos fazer para construir um futuro diferente. Então, em primeiro lugar, gostaria de apresentar um breve roteiro desse nosso workshop. O nome fala em o ontem, o hoje e o amanhã, mas na prática nós vamos inverter um pouquinho essa ordem. Nós vamos começar falando do hoje, começar falando então do presente, de como as coisas estão, de uma forma geral, em média, pintar como se fosse mostrar uma pintura, uma fotografia do momento atual. Depois nós vamos prosseguir para esse olhar para o passado, esse olhado para trás, o olhar para o ontem da música litúrgica. Depois nós vamos articular essas duas coisas, e a forma que nós vamos articular vai ser através de um case pessoal meu. Vou contar um pouquinho da minha história, do meu envolvimento com a música litúrgica, os meus aprendizados, as minhas dificuldades, que ilustram muito bem essa relação de presente e passado na música litúrgica. E a partir disso, nós vamos para o amanhã. E nesse amanhã, de forma bastante especial, como essa nossa iniciativa, como música litúrgica online, ele pode contribuir e ajudar na construção desse amanhã da música litúrgica. Também trabalhar um pouco quais são as perspectivas, quais são o que nós esperamos que aconteça, o que nós gostaríamos que acontecesse, e também apresentar no final desse workshop a grande novidade, o grande lançamento que o MLO tem, que o Música Litúrgica Online vem preparando nesse último mês e pouco, desde a sua existência, desde o seu lançamento oficial nas redes sociais. Então, fique comigo, venha junto, vamos trabalhar o primeiro tópico, que é o hoje da música litúrgica. Vamos então falar sobre o hoje, sobre o presente da música litúrgica. E a primeira ressalva que eu preciso fazer é a seguinte: nós estamos tratando aqui, nesta figura, nesta foto, ilustração que nós vamos montar, da situação média. Então é óbvio que nós sabemos que existem trabalhos magníficos sendo feitos, trabalhos de grupos de coros, de grupos de cantores, que cantam repertórios tradicionais, que cantam a polifonia, que cantam o gregoriano, que cantam cantos assim realmente adequados, que realmente elevam a alma dos fiéis, que conduzem a oração. Isso tudo nós temos plena consciência. Mas ao mesmo tempo, nós estamos aqui amparados por pesquisas, por ter ido falar com as pessoas, por ter ido visitar os locais. Então, só um dado de abertura, de uma pesquisa que nós fizemos com mais de 300 pessoas, 7 a cada 10 classificaram a situação da música litúrgica hoje como, no máximo, regular. Então, numa escala de pontuação, do muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom, 7 a cada 10 pessoas colocaram no máximo até o regular. Então, esses que estão fora, a pessoa, por exemplo, que todo dia vai assistir a missa num mosteiro, ou então mosteiro de São Bento, por exemplo, com o canto gregoriano dos monges beneditinos, bom, essa pessoa está totalmente fora da curva, totalmente fora da média. O que nós estamos trazendo aqui é a situação geral, é esses 7 a cada 10. Também, da mesma forma, pode ter alguém que vai se encontrar na fora da curva, só que para o outro lado do espectro, vai dizer assim: nossa, mas quem me dera a gente tivesse esse tipo de problema, já teria alguma coisa. A situação, na verdade, na minha paróquia, na minha comunidade, é ainda mais complicada, nós temos ainda mais dificuldades, temos ainda mais carência. Então, a gente sabe que tem pessoas para fora da média nos dois lados do espectro, mas a gente vai se focar aqui, então, em montar essa pintura, colocar essa fotografia desses 7 a cada 10. O que em média está acontecendo com a música litúrgica no Brasil, evidentemente, que é onde nós estamos inseridos, e no século XXI, que é quando nós vivemos, por isso o hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de manifestar para você é um sentimento que eu, durante bastante tempo, carreguei e que talvez você se identifique, Seja você cantor, regente, seja você participante do coro, padre, religioso, seminarista, seja qual for o seu envolvimento com a igreja, com a música litúrgica, nós muitas vezes, e não necessariamente na nossa paróquia, mas no geral a gente sente que a música poderia ser melhor.
A gente sente que tem algo que não está pleno, algo que não está totalmente adequado, né? Então, o começo desse sentimento pode ser justamente, às vezes, um desconforto. Nós estamos, às vezes, assistindo a uma missa, ouvindo, participando, e tem algum canto que não está nos conduzindo como deveria a oração. O ambiente, a gente pode sentir que está meio barulhento, que está meio conturbado. Às vezes, isso vai gerar uma certa inquietação interior, uma certa instabilidade, um sentimento que, às vezes, até mesmo vai atrapalhar a oração. E isso se manifesta, assim, de forma bem concreta, com algumas características, alguns sintomas que eu gosto de chamar, né? Então, o primeiro sintoma muito recorrente a gente ouve assim, não, mas, poxa, eu fui lá na missa e os instrumentos estavam muito alto. Isso é um primeiro sintoma. O barulho de instrumento muito alto, eu não conseguia ouvir a voz do cantor. Aquele instrumento era tão alto que abafava a voz do coro, do coro e da própria a assembleia tentando participar, e o instrumento abafava. Isso é um sintoma muito comum, às vezes um certo exibicionismo técnico. Então o instrumentista responsável estava ali mais preocupado em executar alguma parte mais complexa, chamando atenção para si, para o seu instrumento e deixando todo desassistido, né? Esquecendo a finalidade do canto, esquecendo muitas vezes a própria letra. Também tem casos em que se diz que, olha, eu não consigo entender o que é cantado. A música está ali, o pessoal está fazendo, mas eu só ouço um bolo sonoro, eu não consigo distinguir, discernir as palavras que estão sendo proferidas. E isso, quando a gente fala de música litúrgica, é algo muito grave, porque a música litúrgica, elas são orações da missa. Elas não são qualquer coisa que está sendo ali cantada, elas não são uma letra aleatória. Elas são, ou pelo menos deveriam ser, as orações prescritas. Prescritas no missal, escritas muitas vezes compostas por santos ou por pessoas de grande estudo, grande devoção, né, que muitas vezes inspiradas nas letras do próprio Evangelho, quando não são letras do próprio Evangelho, que estão sendo ali endereçadas a Deus. Então, não ouvir, né, como assim? Então, esse é um outro sintoma que nós temos, né? E também uma outra coisa muito recorrente é a questão dos ritmos muito marcados. Então, isso leva as pessoas a interagir, vai convidar o corpo a se balançar, a bater palma, a bater o pé, a transformar daquele momento que era para ser de recolhimento, né, e de oração, um momento, às vezes, de descontração, de qualquer outra coisa que não tem a ver com o verdadeiro propósito da liturgia. Então, esses são sintomas muito comuns que nós temos percebido aí, que acho que com certeza você pode se identificar com isso, né? E isso também vai ser complementado por um outro sintoma, que é a questão da inadequação dos cantos. Nós percebemos que muitas vezes os músicos que conduzem de boa fé, isso eu digo tranquilamente porque vou contar mais tarde, mas eu já estive nessa mesma situação, né? Às vezes a gente fica preso, de certo modo, a um certo repertório que nos é legado, né? A um certo repertório que é típico daquela região onde nós estamos, às vezes específico de algum grupo de jovens. Eu já participei, eu sei como acontece, tem os seus livretos de canto, tem os cantos da arquidiocese, da comunidade, e às vezes fica difícil quebrar, sair daquilo ali. E muitas vezes nós herdamos por desconhecimento o costume, o hábito de cantar alguns cantos que são assim, não tem outra palavra, são inadequados. Então muitas vezes durante o santo, né, é comum ouvir o Deus é santo, Deus é amor, o Senhor é santo, Ele está aqui. Então a gente vai ver, a gente com um pouco assim de formação, né, buscando o próprio e-book que nós disponibilizamos. Se você não tiver baixado ainda, você pode encontrar no nosso site, nas nossas mídias. Nós explicamos que cada parte da missa tem, se não um texto prescrito, mas orientações de como deve ser o canto. E no exemplo que eu dei, que é o exemplo do santo, tem também uma letra própria. Ele é um hino que tem uma letra que é inalterável. Então, em muitas comunidades, mesmo isso ainda nós não temos isso bem alinhado, bem resolvido, né? E somando isso, essa questão que nós falávamos dos instrumentos em alto volume, questão do barulho, né? Da voz não ser entendida, das palavras pronunciadas. Então nós temos toda essa conjuntura que leva a um resultado. O resultado de que a música, nessas condições, ela não conduz a oração, ela não contribui para que o fiel consiga se colocar nesse movimento de interiorização, de contemplação. Ela não consegue complementar a ação litúrgica, ela não consegue servir a liturgia. E, enfim, sendo esse o sintoma, né,
a doença, né, ou uma das coisas que conduz a isso é o fato de que a música na liturgia muitas vezes ela é tratada como se ela fosse um show. Então nós sabemos que nós seres humanos temos as nossas inclinações, né, e que o músico ele está colocado em uma situação onde ele tem ali uma responsabilidade, ele tem de certo modo uma plateia cativa, que são os fiéis que vão assistir à celebração do culto divino, e ele está naquela situação em que ele precisa conduzir os cantos. E muitas vezes, com certeza, na esmagadora maioria dos casos, por uma questão de desconhecimento, ele vai recorrer, para cumprir esse seu ofício, à inspiração no gênero popular. É o que a gente vai encontrar na literatura como música secular, música profana, a música que é tocada fora do ambiente da igreja, aquilo que seria o oposto da música sacra. Então a música que é composta com outras finalidades, né, visando o divertimento, visando o entretenimento, visando às vezes a reflexão, mas com certeza não a música que é composta com a estrita finalidade de realizar o culto divino, de conduzir os fiéis à oração e de, especificamente, participar da liturgia. Então, quando se busca inspiração, né, nesse tipo de música, nesses gêneros populares de música, né, naquela música que está sendo tocada no YouTube, naquela música que está tocando na rádio, naquele hit do momento, então é claro que o resultado só pode ser esse, uma música que não vai conduzir à oração, que não vai conseguir exercer a sua finalidade dentro da liturgia. Porque essas músicas populares elas foram compostas com outro pensamento em mente. Elas foram compostas, às vezes, para estimular o corpo da pessoa, para ser tocada ali numa situação de lazer, de divertimento, para convidar a dança, ou então para convidar alguma reflexão, convidar a pessoa a meditar sobre algum sentimento específico, seja ele alegria, tristeza, seja qual for, né? Então ela é composta de uma maneira a priorizar um monte de coisas que não são necessariamente aquelas mesmas que a liturgia vai priorizar. Então, um exemplo muito clássico é que essas músicas elas têm um aspecto rítmico muito forte. A questão da batida, uma batida bem marcada, uma batida constante, uma batida que convida a pessoa a interagir com o seu corpo, com a música, o que na liturgia nós sabemos não é adequado. Né? Lembremos daquela célebre frase, né, que o músico na liturgia é responsável pela trilha sonora do Calvário. Então, só aí a gente começa a refletir como realmente não é adequado se inspirar nos gêneros populares. Ou, às vezes, ele vai ter uma harmonia, uma melodia muito rebuscada, como se fosse uma música de concerto, uma música erudita, uma música para apreciação. E não que a música litúrgica não seja bela, ela é, mas ela é bela exercendo a sua finalidade. E não bela por si, não uma beleza abstrata que leva a gente a um voo que vai nos distanciar daquilo que está sendo a ação litúrgica no altar. Então, tudo isso para dizer, quando a gente se inspira nos gêneros populares, naquilo que está em moda no momento, que faz sucesso na televisão, que faz sucesso na internet, é evidente que essa inspiração não vai servir para a música que deve ser tocada dentro da igreja, dentro da liturgia. E, infelizmente, é o que nós vemos acontecer com muitos músicos. Eles pegam assim, pô, que legal aquela música ali, eu gosto de ouvir, vamos ver quais são os acordes dela. Aí aprende a tocar, aprende os acordes, pega uma letra ali que fale de Deus, pega ali, beleza, então no ato penitencial tem que ter Senhor tem de piedade, beleza. Joga ali dentro a letra e tá feito o arranjo, tá feita a adaptação e é isso daí. E a coisa não funciona assim. A música litúrgica ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do que qualquer letra, qualquer música, qualquer melodia com a determinada temática religiosa. Ela é muito mais do que essa fórmula geral que a gente pode pegar e jogar ali qualquer ritmo, interpretar de qualquer maneira e que aquilo ali vai ser tudo a mesma coisa, né? Então, quando nós temos essa situação das pessoas, dos músicos, recorrendo aos gêneros populares para criar, compor, executar os cantos que vão ser tocados na missa, eu gosto bastante de fazer uma analogia para a gente se dar conta da gravidade disso. Alguma coisa tem que melhorar. Não está adequado. Por isso que 7 em cada 10 pessoas vão dizer que a música está ali, no máximo regular. Regular que às vezes é dizer que é quase assim indiferente, né? Nós sabemos do esforço das pessoas, nós sabemos que e é salutar que a gente esteja justamente aqui buscando essa formação, buscando melhorar, porque a gente sabe que não está no ideal, que tem algum caminho a ser percorrido. Bom, então, no primeiro momento nós levantamos o problema, levantamos essa situação de que
a coisa não vai bem, né? Ela vai ali no regular, que tem alguns problemas a serem mitigados, tem bastante chão a ser percorrido. E agora eu queria expandir um pouco mais, porque o problema ele é um pouco mais estrutural. A gente falou das causas mais imediatas, nós falamos de como se manifesta essa questão da música litúrgica pode melhorar, né? Falamos do barulho, falamos da questão da letra que não é entendida, dos cantos que nem sempre são os adequados para cada parte da missa. Falamos agora dessa questão da missa sendo tratada como show pelas pessoas buscarem muitas vezes, e isso por uma questão muitas vezes cultural, de desconhecimento, né? De ignorar, de não saber o que tem ali atrás, o que tem ali na sua garagem, como a gente brincou na analogia, por buscarem então como referência os gêneros populares, que não vão conseguir atender a demanda, aquilo que a música litúrgica precisa, né? E agora eu queria avançar para mostrar que isso é uma coisa um pouco mais institucional ainda. Isso começa quando nós nos damos conta de que a música litúrgica ela não é percebida com a devida importância. Então, as pessoas, de modo geral, a cultura em nossas paróquias, de um modo geral, voltando novamente àquilo, a situação média, né, aquele 7 em cada 10, ela não é percebida o valor que ela tem, a importância que ela tem para a Assembleia, né, para a missa, para a celebração, para a vida daquela comunidade. Então, assim, de um modo geral, a gente vê as pessoas muito preocupadas com, às vezes, com os aspectos estéticos, que é uma coisa justa, né? Está preocupado com a pintura da fachada, está preocupada com os vitrais, está preocupada em trocar um piso e manter a paróquia limpa e conservada, mas essa mesma preocupação para a música litúrgica não existe. Parece que se pensa assim, bom, a música, se tiver ok, se não tiver, não tem problema, vai sem, não é algo assim tão importante, tão essencial, quem tiver aí faz do jeito que der para fazer, que está legal. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito, muito importante, muito sensível. Se nós tratarmos a música de qualquer jeito, o resultado vai ser qualquer coisa. E nós estamos falando não de algo que é acessório, como algumas pessoas pensam, isso daí é um acessório, é um adorno, é um enfeite da missa, é um enfeite da celebração. Não. A própria igreja vai nos dizer que a música litúrgica ela está intrinsecamente ligada. Ela faz parte da celebração, ela não pode ser dissociada, ela é uma parte inerente, uma parte importante da celebração. Muitas orações, elas são cantadas. E a música litúrgica, quando bem executada, ela vai tornar os mistérios, né? Ela vai tornar os textos mais eficazes, vai ajudar os fiéis a tirarem melhor proveito daquelas infinitas graças, né, que se derramam sobre nós em cada missa. Então isso é uma coisa muito grave, quando tem alguns textos, né, alguns autores que inclusive vão chamar a atenção para isso. Se importante é o templo onde a liturgia é celebrada, se por isso que ele tem que ser digno, tem que ser belo, tem que ser bem conservado, quanto mais importante não é a música que faz parte da própria liturgia. Quanto mais importante não são essas orações cantadas, que por muitos momentos são a própria forma como a Assembleia, como o sacerdote, como todos, né, o coro se dirige até Deus. Então, aí a gente já começa a notar que alguma coisa vai errado. Então a gente vê que as pessoas fazem, as comunidades se organizam, fazem almoços, fazem rifas, fazem muitas vezes esforços verdadeiramente heróicos para poder fazer alguma campanha, para trocar o piso, para pintar a igreja, de repente às vezes até para comprar alguma peça de arte sacra, para fazer alguma reforma ali no presbitério, melhorar os bancos, botar ar-condicionado, enfim, garantir que o templo, né, esteja o mais digno possível. E aí quando o assunto é música litúrgica, a coisa já muda de figura. Comprar um órgão? Como assim? Para que precisa? Ou um teclado que seja, investir num sistema de som porque está embolado? Não, isso daí deixa, vai levando como está, isso daí não é importante. Ou então, mesmo na hora de contratar um profissional, um organista, um regente, investir na formação para o seu coro, investir numa formação para as pessoas que vão cantar a liturgia, isso daqui não importa o tamanho da paróquia, cada uma vai adequar a sua realidade. Se tem condições de formar e contratar um coro, excelente, maravilha, que o faça. Não, minha paróquia é pequena, aqui nós temos uma ou outra pessoa paroquiana que são os responsáveis. Bom, então, se invista em formação para essas pessoas, que se garanta que essas pessoas tenham os melhores instrumentos, a melhor formação disponível para poder exercer o seu ministério da forma mais digna e condizente possível. Eu repito, isso é mais importante do que a própria conservação do templo, porque a liturgia, a música litúrgica faz parte da liturgia.
Então, todo o cuidado que nós temos com a conservação da paróquia, em dobro, deveríamos ter com a música litúrgica. E isso também vai se refletir, vai se aprofundar numa mentalidade também muito comum, né, que eu acho que já está mais do que na hora da gente começar a combater ela, a de que os investimentos na música litúrgica seriam, de certo modo, imorais. Então, por exemplo, assim, nós sabemos que as paróquias elas têm profissionais que trabalham nelas para conseguir manter as suas atividades. Então, nós temos a secretária, e todo mundo acha completamente normal, completamente justo, e de fato é que a secretária receba o seu salário, receba a sua remuneração, é um serviço que ela presta, ela é uma leiga, ela tem uma família, ela tem despesas, ela tem obrigações, é justo que ela receba a sua remuneração. Isso é ponto pacífico. Da mesma forma, as pessoas, os profissionais envolvidos na conservação, na manutenção, na limpeza, equipe de segurança, todos eles profissionais que vão entrar naquele rol de despesas das paróquias, porque eles estão ali exercendo um trabalho. É verdade que um trabalho que ganha um outro significado, porque está a serviço de algo maior, é verdade, como deveria ser todo o trabalho, né? Mas achamos completamente normal que essa pessoa receba ali a sua remuneração. E é muitas vezes, quando esse mesmo raciocínio tem que ser aplicado para os músicos, seja o regente de coro, seja um organista, seja a formação, investir na formação das pessoas que estão servindo na liturgia através do canto, aí de uma hora para outra isso se torna tabu, se torna algo imoral, não, tem que ser do jeito que dá, tem que ser de coração, tem que ser de qualquer jeito. Se é para investir, então é melhor que não tenha, é melhor que seja feia, é melhor que seja de qualquer jeito do que a gente investir, porque isso daí não deveria ser assim, é imoral e errado. Bom, essa mentalidade eu volto a dizer, né? Se nós tratarmos a música litúrgica de qualquer jeito, o resultado vai ser qualquer coisa. A pessoa vai falar, não, porque o padre seminarista... Vocês têm ideia de quanto custa a formação de um padre, de um seminarista? Quantos anos, quantos recursos são necessários para aquela pessoa ser bem formada, para poder admoestar a Assembleia na reta doutrina cristã, para poder ter capacidade de gerir, de ser o pai espiritual daquela comunidade? Quanto investimento não só em termos de orações, porque, claro, as orações são primordiais, mas também estamos falando de investimentos materiais, investimentos de tempo, de formação, investimentos até... Bom, isso é comum, nós estamos acostumados, né, às campanhas pelos alimentos, por materiais de higiene, por roupas. E se é necessário para toda essa cadeia de pessoas que estão envolvidas nas comunidades e na celebração, por que seria diferente com o músico? Por que com a música especificamente isso é um tabu? Por que aquele artista que precisa do máximo de domínio, né, do seu ofício para poder exercer aquele seu chamado, aquela sua responsabilidade com a maior dignidade possível, porque ele seria diferente, porque ele seria o único que não. Para esse daqui é imoral nós destinarmos tempo, atenção e recursos. Então, para concluir, essa é a situação geral da música litúrgica. Nós começamos desse sentimento de que ela pode ser melhor, de que ela não está totalmente adequada. Nós vimos como isso se reflete em questões técnicas muito tangíveis, a questão do volume de instrumentos, de arranjos complexos, de ritmo muito marcado, questão muitas vezes de cantos inadequados a cada situação da missa. Isso desemboca na questão da missa ser tratada como um show. Isso tem também raiz na questão dos músicos buscarem inspiração nos gêneros populares, aquela música que é tocada nas rádios, nos hits do momento, por desconhecerem o patrimônio da igreja, né, a analogia que nós fizemos do carro. E aí nós chegamos na questão mais institucional, que foi a que abordamos agora mais recentemente, né, anteriormente, que é a questão de que não é entendido a importância do papel da música na celebração, se encara a música como algo acessório, como um mero enfeite, né, algo que vai do jeito que tiver, e na verdade não é assim, ela é mais importante do que o próprio templo, e a gente vê como as comunidades se esforçam para conservar o templo, então muito mais deveriam se esforçar para conservar, para ter uma música litúrgica de qualidade, né, condizente com os mistérios que são celebrados. E por fim, uma questão muito prática, né, que por conta de tudo isso, de todas essas coisas, se vê com maus olhos o investimento em música litúrgica. Parece que todo o resto, tudo ok, né, desde do santinho ali até o incenso, até passando que realmente são coisas importantes, a secretária, o serviço de segurança, o serviço de limpeza, tudo ok, chegou na música, não, para aí, agora tá errado, vamos tocar fora, isso daí é imoral, é jogar dinheiro no lixo, a música vai de qualquer jeito. O que é uma situação insustentável. Então essa foi a primeira parte do nosso workshop.
te convido a ficar comigo a assistir a segunda, onde nós iremos abordar a questão do passado, um olhar para o ontem da música litúrgica. O próximo tópico que nós vamos abordar, então, é a visão do passado, a visão do ontem da música litúrgica. Então, nessa visão, nós vamos nos focar em praticamente mais de 2.000 anos de história, então nós temos um material muito vasto, e eu queria, em primeiro lugar, apresentar uma chave de leitura. Então, quando nós falamos do ontem na música litúrgica, antes de falar de qualquer período específico, de uma determinada década, de uma determinada composição, em tal situação histórica, nós estamos falando antes do que eu gosto de chamar, de denominar, do jeito próprio da igreja de cantar a liturgia. Então, desde os primórdios, a igreja sempre teve nós podemos pensar como se fosse uma lógica, né? Como se fosse uma maneira de se dirigir a Deus através do canto. E essa maneira, ao longo da história, ela foi se cristalizando, ela foi se atualizando, ela foi ganhando vida em várias peças, em vários estilos musicais, por que não falar, né? E isso é uma tradição que se perpetua até hoje, não é algo morto. Então aqui já nessa abertura, essas poucas frases são o cerne do que nós temos a dizer sobre o passado, né? Sobre o ontem na música litúrgica. Existe uma forma desenvolvida, cultivada, aperfeiçoada pela igreja de se cantar na liturgia. Esta forma, ao longo de toda a história bimilenar da igreja, ela se apresentou com diversas caras, em diversas roupagens, no canto gregoriano, na polifonia de Palestrina, em composições inspiradas no gregoriano, nas mais diversas línguas vernáculas, em cantos pastorais arquidiocesanos que se inserem nessa tradição, e também em compositores que, de certo modo, têm um teor mais universal, como, em nossos tempos, né, o próprio Marco Frisina. Então, o que é importante saber sobre essa forma da igreja de cantar, né? Ela parte do princípio básico, todo o princípio basilar, de que o canto na liturgia ele está a serviço da palavra, ele está a serviço do texto. Então, a forma de cantar da igreja é uma forma onde a música ela está lá para ornar e potencializar as palavras da oração. Então isso é uma coisa muito importante, porque depois eu vou aprofundar um pouco mais essa diferença, abrir em miúdes, mas os gêneros populares, muitas vezes, nós temos a lógica inversa. Primeiro, nós partimos de uma base musical, de uma melodia, de uma harmonia, de um ritmo, e dentro dessa armadura musical, dentro dessa estrutura, se encaixa uma letra. Então nós encaixamos ali uma letra, vou falar disso, começa a rimar ali, começa a tirar palavras aleatórias e pronto, tá composta a música. Quando nós pensamos na forma que a igreja desenvolveu de cantar a liturgia, o raciocínio ele é exatamente o oposto. Nós partimos de um texto. Existe um texto, existe uma palavra. Essa palavra ela está inserida dentro de um contexto da celebração dos Santos Mistérios. E essa palavra ela vai ser potencializada e ornada através da música. Então, esses termos podem parecer um pouquinho complicados. Pô, potencializar e ornar, como assim? O que isso quer dizer? Então, vamos exemplificar isso um pouquinho na prática. Então, algumas orações clássicas que todos conhecem da missa, né? Então, nós temos o Sanctus, o Santo, 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 Senhor Deus do Universo, ou então no latim, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Bom, essa oração, ela pode ser recitada. É uma oração que ela tem que estar presente dessa forma, com essas palavras, ou pelo menos deveria, né? É o que a igreja nos instrui, é a maneira correta de se fazer. Deveria ser, estar presente com essa forma, com essas palavras em todas as missas. Aí nós vamos pensar, o Santos, ele é um hino de louvor. Então, o preâmbulo, né, vai falar, a igreja, nos unimos às vozes dos anjos e dos santos para cantar. O que você acha que é mais digno, que vai conduzir mais a alma a esse espírito de louvor? Nós apenas recitarmos Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, ou então entoar Sanctus, Sanctus, Sanctus. O que você acha que cumpre melhor o propósito
dessa oração dentro da liturgia. Então aí nós começamos a entender essa lógica do ornar e potencializar a palavra, esse sanctus, 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 que é o mesmo, tanto na forma recitada quanto na cantada, ele se torna muito mais sublime, essa aclamação, esse louvor, ele se torna muito mais intenso. Nós conseguimos expressar através da linguagem musical níveis, nuances que só a fórmula rezada, a fórmula recitada não consegue alcançar. Então, para começar a entender essa lógica da música na liturgia, ornando e potencializando o texto. A mensagem está toda ali no texto, esse louvor a Deus, santo, 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 e a música entra e eleva esse texto. A música ela não sobe em cima do texto para encobrir ele, para fazer dele uma plataforma a partir do qual ela vai se mostrar, não. Ela eleva esse texto, ela torna esse texto mais memorável, esse texto ele vai penetrar nossas almas, né, causar os efeitos com muito mais facilidade por causa da música que se associa a ele. Isso vale também para todas as outras partes da missa, né? Então não só o Santos ele tem esse sentimento de louvor, o próprio Glória, né? Que nós podemos também recitar Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Nós também podemos cantar, e quantas melodias não conhecemos que fazem isso de maneira salutar, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Como não fica mais adequado a gente expressar esse louvor através da música, né? Da mesma forma, também um sentimento mais penitencial, daqui a pouco um Kyrie, o Senhor tem de piedade de nós, é perfeitamente adequado fazer a recitação, o Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Então, a fórmula com invocação em grego, Kyrie eleison. E da mesma forma, como foi para o Glória e para o Sanctus, a música ela pode emprestar a essa invocação, a essa recitação, um nível de profundidade maior, ela consegue potencializar essa invocação. Então, o famoso Kyrie de Angelis, né? Kyrie eleison. É uma maneira de recitar essa oração que se torna mais, vamos dizer assim, mais eficaz. Então, a maneira como a igreja desenvolveu a forma de cantar e de endereçar a Deus é essa. A de, a partir da letra, a partir da palavra, tornar essa palavra mais eficaz pela música. Então, esse é o ponto de partida, esse é o essencial. Essa é, eu diria, talvez até a grande chave de leitura. Então, quando nós pensamos em música litúrgica, é sempre isso, é a música que está a serviço do texto. O texto em primeiro lugar, as palavras, as orações que estão sendo cantadas. Em um segundo momento, nós vamos nos voltar para os aspectos técnicos da própria música, a questão da melodia, a questão da harmonia, a questão do ritmo. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a entender por quê, e até antes, quando eu falava do hoje, eu dizia que é uma grande desgraça que os músicos busquem inspirações nos gêneros populares, a gente vai começar a entender por que o gênero popular ele não vai funcionar. Por que ele vai produzir essa sensação de que, pô, não tá legal, não tá bom o suficiente, não estou conseguindo rezar direito com essa música. Justamente por isso. Ela é uma música que foi feita com outra lógica. A música inspirada no gênero popular, ela é algo em si mesma. Ela não está a serviço do texto. Ela não foi composta com essa mentalidade de olhar para o texto e pensar como é que eu vou tornar esse texto mais forte, como é que eu vou potencializar a mensagem desse texto, como é que eu vou fazer com que essas palavras penetrem nos corações da Assembleia de uma maneira mais eficaz. Ela foi composta ela por ela, para que olhem para ela, para que admirem a sua beleza, da sua melodia, complexidade da sua harmonia, para que interajam com o seu ritmo. Então é uma lógica completamente diferente. E aqui a gente pode, até acho que é interessante a gente mostrar isso falando um pouco dos aspectos técnicos, né? Então, na teoria musical, a música ela tem três grandes pilares, três grandes aspectos que compõem ela. A melodia, a harmonia e o ritmo. Então, no estudo musical da relação da música, que ela é um fenômeno físico, né? São vibrações no ar, um fenômeno físico, a gente vê que cada um desses aspectos, melodia, harmonia e ritmo, interagem com o ouvinte, ou então, melhor dizendo, causam estímulos diferentes no ouvinte. Então, o ritmo
ele vai estimular a parte sensível do corpo. Parte sensível é a nossa parte dos estímulos corporais, né, de movimentação mais especificamente. Então, o ritmo é o que a gente dança. De uma maneira bem simplificada, o ritmo é o que a gente dança. Quando a gente está batendo pé, quando a gente está com a mão marcando o compasso, quando a gente está rebolando assim, né, marcando ali dentro do ritmo da música, é isso que a gente está fazendo. A gente está interagindo sensorialmente, interagindo corporalmente com a música, e o grande responsável por isso é o ritmo. Por isso que essas músicas destinadas a festas, né, ao lazer, elas têm um ritmo muito marcado, a batida do eletrônico, às vezes um contrabaixo bem marcado, uma bateria marcando o tempo. Então essa característica do ritmo ela é muito presente na música popular. Já na música litúrgica, nós vamos ver que isso é algo indesejável. Nós não queremos que as pessoas estejam batendo palmas, estejam batendo pés, estejam balançando. Nós queremos que as pessoas rezem, nós precisamos que as pessoas se dirijam para dentro de si próprias, interiorizando aquela letra, aquelas palavras que estão sendo cantadas. Então já aí nós temos a primeira e talvez uma das maiores, né, contradições e incompatibilidades da música litúrgica, a música sacra, a forma como a igreja canta a liturgia, para a música popular. Então essa questão dá ênfase no ritmo. Depois nós temos a questão da harmonia. A harmonia ela é o aspecto da música que vai estimular intelectualmente. A harmonia ela é entendida pelo nosso intelecto. Então, a música de concerto, a música de câmara, ela é muito rica em harmonia. As grandes óperas trabalham conjuntos de instrumentos, trabalham movimentos harmônicos de tensão, de alívio, trabalham uma série de camadas de profundidade na harmonia que foi feita para apreciação. Então é para a pessoa pegar mesmo, parar, ouvir, começar a destrinchar o que está acontecendo, como é que isso leva para aquilo, né? E por isso que muitas vezes a música é puramente instrumental. Uma música onde não existe, ou às vezes até vai existir dentro da ópera um enredo, mas com muitas passagens que o foco está na harmonia, na apreciação da própria estrutura da música. E o que acontece é que se nós transportarmos isso para a liturgia, nós estamos tirando o foco da ação litúrgica, nós estamos tirando o foco do Cristo Eucarístico e colocando o foco na própria música. A música ela se tornaria um fim em si mesma. E toda a lógica da música litúrgica é ser um instrumento que se une ao texto para potencializar a ação litúrgica. Então ela não pode competir, ela não pode desviar a atenção. Então está aí uma segunda característica da música popular, do gênero popular, que é incompatível com a forma da igreja de cantar na liturgia. E aí, em terceiro lugar, nós temos a melodia. Bom, a melodia é essa sim. A melodia ela é aquela parte da música, o pilar da música que vai estimular, vai se dirigir diretamente à alma do ser humano. Então é ela que é o foco da música litúrgica. É ali que vai acontecer essa integração com o texto para que o texto penetre. Então, eminentemente no canto gregoriano, que é a manifestação suprema da música litúrgica, né? Isso quem dizem são reiterados documentos da igreja, a igreja não cessa de afirmar isso, né? Mesmo a gente poderia pensar que não, mas houve uma reforma, não. Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concílio, depois o quirógrafo escrito pelo Papa São João Paulo II, a própria ação do Papa São Paulo VI, né, pedindo a atualização do repertório gregoriano para ser usado na missa paulina, isso comprova isso. O canto gregoriano continua sendo a referência máxima para canto litúrgico. E qual é a grande característica do gregoriano? Melodia pura com ritmo livre. Sem harmonia. Pode ser acompanhada pela harmonia de um órgão? Pode, desde que ela seja sutil e que essa harmonia esteja a serviço da melodia, para tornar aquela melodia mais rica, mas não a harmonia por si só. Então aí nós vemos bem escrachada assim, essa diferença, né? Então o modo de cantar da igreja é um modo que prioriza a melodia, o canto gregoriano vai ser, que é a mais sublime manifestação, melodia pura. Prioriza a melodia, a harmonia quando existe, ela é um suporte, ela está ali para tornar a melodia mais rica, para adicionar alguma profundidade a essa melodia, tornar essa melodia um pouquinho mais bela. E o ritmo, idealmente, como acontece no gregoriano, ele é o ritmo da palavra. Ele é o ritmo livre, ele é o ritmo de pronúncia do texto. Alguns outros estilos, a própria polifonia, alguns cantos mais modernos, eles têm sim um ritmo marcado. Mas ainda assim, quando eles são compostos, pensados para a ação litúrgica, a gente vê que esse ritmo ele não é marcado.
A gente não tem essa necessidade de toda hora tá. Ele é um ritmo muito mais suave, um ritmo que vai deixar que as pessoas percebam que está sendo cantada, a letra que está sendo dita. E é essa característica técnica que vai trazer aquela sensação de paz. Então, muitas vezes as pessoas veem, nos próprios comentários, né, nós lançamos, assim, às vezes alguma interpretação, o professor Roger cantando uma música, seja do tradicional gregoriano, seja um salmo, as pessoas vêm nos dizer, nossa, quanta paz, que coisa agradável de ouvir, como é fácil rezar com essa música. Pode prestar atenção, pode ver como, em primeiro lugar, nós temos bem marcada essa questão do texto, a palavra que está sendo cantada, a melodia que se liga a essa palavra para tornar essa palavra potencializada, tornar essa palavra mais forte, mais memorável, mais eficaz, a harmonia por trás, fazendo uma cama, fazendo um suporte para o que está sendo cantado, e o ritmo ele é quase imperceptível. E aí nós vamos para o outro lado, nós pegamos os gêneros populares, nós pegamos as músicas que tocam na rádio, aquele ritmo momento, aquela música que a gente ouve no lazer, o que é totalmente normal, que é inclusive salutar, a gente ter esse divertimento com boa música, mas essa música ela geralmente vai ter o ritmo muito acentuado, vai ter um ritmo assim como a gente brinca na cara, né? Aquele ritmo ali bem na frente, bem em evidência, vai ter muitas vezes uma harmonia bem rebuscada, uma harmonia bem complexa, com vários instrumentos, vários timbres, com vários movimentos, mudanças e picos e vales e quedas e toda uma dramaticidade daquela harmonia. E também vai ter uma melodia muitas vezes bela, uma melodia às vezes até rebuscada, uma melodia com alto grau de complexidade técnica, mas que não é a mesma estrutura da música litúrgica. Então esse é o essencial que a gente entenda. A música litúrgica, ela se configura dessa forma, primeiro o texto, depois a melodia, depois a harmonia como um suporte para a melodia e o ritmo muito discreto, idealmente o gregoriano, que é o ritmo livre, o ritmo não marcado, o ritmo aquele não regular, ela se configura dessa maneira para poder atender a sua função. A música, tecnicamente composta e executada dessa forma, é a música que melhor vai conduzir a oração. É a música que vai conseguir causar essa sensação que vocês nos falam quando assistem os vídeos, essa sensação de paz, de tranquilidade, essa sensação de, nossa, é o cantar dos anjos, essa sensação de que a música está unida de uma forma tão forte com o texto, com a própria ação litúrgica, que são coisas indissociáveis. Não fica aquela ruptura, né, que às vezes, infelizmente, nós vemos, né, assim, você está ali rezando, daqui a pouco começa a cantar, parece que aquele canto causa uma ruptura, que ele é uma coisa estranha, uma coisa diferente. E a música litúrgica, pelo contrário, ela deve ser uma continuidade, algo que está perfeitamente integrado dentro da celebração. E então, isso é o essencial da gente entender. A igreja possui essa forma de cantar, ela desenvolveu, ela cultivou, e isso nos pertence. Aqui que vem o segundo ponto importante dessa parte do workshop. A gente olha para trás, não é para dizer, nossa, como era bonito, que coisa legal, e agora está tudo errado, que pena, e vamos sentar e chorar. Não. A gente olha para trás para ver que nós somos herdeiros disso. Para ver que tudo isso, todo esse desenvolvimento da música litúrgica, da forma de cantar liturgicamente, ele nos pertence. Nós somos herdeiros dessa tradição. Ele é o carro na garagem que a chave está na nossa mão. É só ir lá no painel buscar a chave e dar a partida. Nós somos herdeiros disso. Não é algo distante, algo que morreu, algo que, bom, já era. Agora a gente só vai ficar olhando para dizer, puxa, como era bonito, eles faziam assim, nasci na época errada, como eu queria ter nascido naquela época para poder ouvir esses cantos, porque hoje isso e assado está complicado. Não. Isso tudo não é verdade. Esse canto, essa forma da igreja de cantar, ela é viva. Tanto que lá, vocês vão se recordar que lá no começo, quando nós tratamos do hoje, eu falei, existem hoje coros, existem hoje grupos, existem hoje muitos locais onde essa tradição ela é continuada. As próprias composições do Monsenhor Marco Frisina, os próprios cantos executados em muitos mosteiros, em muitas capelas, em muitas catedrais, às vezes até em igrejas menores, por grupos de cantos qualificados que se debruçaram sobre essa forma da igreja de cantar, que aprenderam isso e que atualizam hoje para o nosso tempo. Então essa forma da igreja de cantar, ela está muito viva. Não está de forma alguma algo perdido, algo que pertence estritamente ao passado, não. A gente olha para trás para saber o que nos pertence no hoje, para saber o legado que a gente recebeu, que a gente não precisa, a gente não está aqui para reinventar a roda. Nós não vamos agora, somos responsáveis, bom, agora nós precisamos do zero criar
todo um arsenal de composições, de repertórios, porque não existe nada. Não, bem pelo contrário, existe uma tradição multimilenar, existem cantos, existem hinos, existem estilos musicais que são perfeitamente adequados à liturgia e que nos pertencem. E que, entendendo isso, nós podemos sim avançar, nós podemos atualizar novas composições, nós podemos executar as composições que já existem de uma forma diferente, porque muda completamente quando a gente consegue entender essa forma da igreja cantar, essa ênfase na melodia que orna o texto, essa questão da harmonia mais discreta, essa questão do ritmo lá no fundo, dando apenas um pequeno suporte, um pequeno tempero na música, a própria execução dos cantos se torna diferente. Nós vamos conseguir cantar com mais leveza, com mais suavidade, nós vamos conseguir que o canto atenda a sua finalidade, que o canto conduza as pessoas à oração, que ele se integre melhor na liturgia. Então esse é um primeiro aspecto da questão desse patrimônio musical da igreja. Saber que ele existe, saber que ele foi especialmente composto, cultivado e aperfeiçoado para a liturgia. Então essa forma da igreja de cantar, ela é a mais adequada, nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Não adianta a gente estar olhando para o que está se fazendo, o que está na moda, não adianta olhar para os gêneros populares, não adianta olhar nem mesmo para a música de câmara, para a música orquestral. A gente pode, evidentemente, um bom compositor vai aqui e ali pescar uma ou outra inspiração, mas que ele vai integrar nesse edifício. A base do edifício, a estrutura dele tem que ser necessariamente esta forma que a igreja desenvolveu de cantar a liturgia. Bom, então, para agora articular isso com o que nós vimos anteriormente no Hoje, gostaria de contar um pouco sobre a minha trajetória pessoal, a minha caminhada, o meu envolvimento com a música litúrgica. Então, eu acho que é uma boa forma, porque expressa muito bem de certo modo, essa tensão, essa forma de conectar o hoje com o ontem, né? O que nós vimos da situação presente com o que nós acabamos de ver agora da tradição, do passado, do que nós herdamos, desse legado que chega até nós, da forma litúrgica de cantar, de se dirigir a Deus através do canto na liturgia. Então eu, assim como talvez muitos de vocês, começou a participar da música na liturgia através de pastorais, mais especificamente dos grupos de jovem. Na época tocava violão por diversão, tinha aprendido com meu pai, que também tocava em um movimento de casais jovens, e estava acostumado a tocar as músicas populares, na minha época ainda antes dos sites de cifras, né? A gente comprava folhetinhos em banca para aprender a tocar as músicas da moda com os folhetinhos, aprendia os acordes e tal, e tudo isso foi transportado para dentro da missa, para dentro da igreja, pelos grupos de jovens. Então, quando eu comecei a participar, nós tínhamos um livreto com as cifras, com os cantos do grupo de jovens, que no caso era o CLJ, então tinha ali o livro do CLJ, e o nosso repertório para as missas que nós participávamos, que eram toda a missa de sábado às 6h30, era tirado dali. Então eu já fui educado, a maneira como eu conhecia a música litúrgica, o meu contato com a música litúrgica já foi a partir daí com esse viés. Era um livro de cantos organizado pelo CLJ e que era evidentemente inspirados nas músicas da moda, nas músicas desses folhetos de cifra, nas músicas das bandas populares do Brasil, que faziam sucesso na época, que a gente tocava na escola, tocava nos encontros, tocava por lazer, e então se coloca ali dentro uma temática religiosa, se coloca uma letra que fala mais ou menos daquele momento, de cada momento da missa. Então, na entrada, nós vamos falar de acolhida, no ato penitencial de perdão, no Glória, se tinha muito forte aquela ideia de que o Glória era um hino trinitário, então vai falar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim, praticamente todas as músicas do repertório eram isso. Então, elas já estavam, hoje eu sei, né, mas na época não, hoje eu sei, elas estavam inadequadas na forma, na sua composição, na letra, no como eram compostas e na execução, porque eram executadas como música de show, como as músicas populares que por aí se toca, o violão batido, o ritmo bem marcado, a questão harmônica, o volume dos instrumentos acima da voz, às vezes não se entendendo o que era cantado. Então tudo isso para mim era o normal da música litúrgica. Para mim, música litúrgica era isso, era a música que eu já conhecia fora da igreja, transportada para dentro da igreja.
E muitas vezes nós tínhamos aquela sensação de quanto mais animado melhor, quanto mais rebuscado tecnicamente. Se a gente colocar aqui uma guitarra, um baixo, uma bateria, a gente fizer o nosso melhor para botar uma harmonia complexa, botar um solo aqui, esse é o nosso melhor, é o que nós temos a oferecer para Deus. E porque as outras formas de cantar, aquele pessoal do órgão lá, é tudo um pessoal que não tem alegria, não tem felicidade, porque é muito ruim essa música, ela é muito simples, não é legal, não é divertido, eu não vou me divertir tocando isso. Então nós trazíamos o que era o nosso divertimento, a música popular, para dentro da igreja. Então esse foi, e talvez tenha sido para muitos, os primeiros contatos com a música litúrgica. Eu não tinha ideia, não desconfiava que existia algo para além disso. Nunca tinha chegado para mim nada muito diferente disso. De vez em quando, em uma outra missa, em outro canto na internet, a gente via algo que fugia, mas que logo era relativizado. Não tem a mesma agitação, não tem a mesma graça, não é tão divertido, então está descartado. Só que com o tempo começou a crescer dentro de mim um sentimento de que, poxa, isso daqui pode melhorar, o que a gente está fazendo não está muito adequado. E isso veio muito ligado ao fato de eu começar a estudar para entender o que era a religião, o que eram essas verdades de fé que eu professava, e em especial, o que afinal era a missa. Qual era o significado por trás de cada gesto, por trás de cada oração, de cada momento na liturgia. Então, até então, aquilo que era uma coisa muito abstrata, né? Parece um teatro que se repete, né? Aquela questão da rotina, aquela que a gente conta os segundos para acabar, para jogar videogame, aquilo começou a ganhar um novo significado dentro de mim. Começou a me trazer um sentimento no peito, né? Uma ânsia pelo encontro com o Cristo Eucarístico, e junto disso veio um sentimento de tensão, porque o meu canto, a minha forma de servir a Deus com os cantos na liturgia não estava adequada. Eu sentia essa tensão, eu sentia esse deslocamento, que aquilo que eu cantava não era aquilo que eu acreditava, não era aquilo que eu cria. Que as minhas palavras, que a minha forma de se endereçar a Deus, que aquele meu melhor que eu entregava de coração, de boa vontade, não estava perfeitamente adequado. Era como se eu fosse um convidado para o palácio que estivesse com roupas inadequadas. Eu estava mal vestido, eu não conhecia o código de vestimenta. Eu estava ali pagando vale, estava indo de pijama para uma audiência com o rei, porque eu não sabia que se eu abrisse o armário, tinha ali uma vestimenta adequada. E, bom, enfim, a partir desse processo, né, que eu me deparei de que, bom, isso que eu estou fazendo na missa, esses cantos, essa forma que eu estou cantando não está adequada, eu comecei dentro daquilo que eu imaginava que pudesse ser feito, adequar. Então a gente começa a diminuir a questão do ritmo, a gente começa a diminuir a harmonia, a gente começa a buscar cantos com uma profundidade teológica maior, que tem uma letra mais adequada, começa a colocar a letra desses cantos em evidência. Isso tudo muito, de uma maneira assim, eu posso dizer, muito natural, assim, quase como uma decorrência lógica. Mas muito em seguida, assim, facilmente eu acabei batendo no teto. Eu não tinha mais para onde ir. Eu já tinha feito tudo aquilo que me parecia ser o mais correto. Buscava formações, buscava sites, buscava canais no YouTube, buscava formações presenciais, e todo o material que me chegava ainda não era suficiente para conseguir dar o salto. Ainda não era suficiente para ocorrer, para que eu conseguisse adequar aquilo que eu cantava ao que eu sentia que era a dignidade que a liturgia pedia. Então, depois de muito tempo procurando, eu finalmente encontrei 2 corais regidos pelo André Delaire e pelo Roger Pires, professores aqui do Música Litúrgica Online, e foi nesses corais que eu finalmente descobri o que era a autêntica música litúrgica. Foi uma experiência, para mim, totalmente transformadora, totalmente renovadora. Foi algo assim de ficar assim de queixo caído, né? A riqueza da nossa tradição, a riqueza dos cantos, a forma de cantar, uma maneira de pensar na música que eu nunca tinha pensado antes. Toda a dificuldade que eu tinha, porque eu estava muito arraigado, eu estava muito preso aos ritmos populares, a forma como era feita, né, de maneira geral. E quando eu tive contato com essa tradição, com essa riqueza toda, foi algo assim de cair para trás. E, bom, foi uma experiência, como eu disse, transformadora, né, que realmente, sem minhas palavras, mudou minha vida. Melhorou minha vida espiritual, conseguiu me capacitar para servir na liturgia de uma forma como eu nunca imaginei, né? As missas cantadas com o coral, o efeito que isso tem nas pessoas,
tu poder ver a pessoa autenticamente sendo conduzida, levada à oração, o canto litúrgico exercendo a sua finalidade, aqueles hinos podendo realmente tornar a missa mais, de certa forma, mais solene, mais sublime, ajudando as pessoas a extrair aqueles infinitos frutos, né, espirituais da liturgia. Bom, isso é uma coisa que para mim assim realmente não tem preço, né? E muito do Música Litúrgica Online, muito dessa iniciativa que junto com tantas outras pessoas que colaboram, nos auxiliam no dia a dia, a gente trouxe, né, é esse desejo de espalhar isso. É esse desejo de difundir esse sentimento, de que assim como mudou minha vida, eu quero que mude a sua. De que assim como tantas pessoas a gente vê que começaram a se reaproximar da igreja, estimulados de certa forma pelo canto, que a gente convidava para ir assistir às missas e que se ficava, de certo modo, assim, apaixonado, ficava, enfim, cativado pela beleza dos cantos e isso vai conduzir a uma vida espiritual mais intensa, de pessoas que começam a participar no coral e também passam por essa transformação que eu passei, né, de poder estar entoando esses cantos na sua oração pessoal, de poder estar participando da liturgia, auxiliando os cantos da liturgia de uma forma muito mais ativa, de poder estar auxiliando outras pessoas, de entender realmente o que é esse patrimônio da igreja, toda a beleza dele se apossar na sua plenitude, né? Seria talvez, mal comparando, uma pessoa que não conhecesse as orações tradicionais da igreja, uma pessoa que não conhecesse a riqueza e a profundidade do Pai Nosso, de uma Ave Maria, de um Rosário, poder estar pela primeira vez tendo contato com essas orações e vendo a diferença que essas orações fazem na sua vida espiritual. Então, para mim, essa experiência foi absolutamente transformadora. E ela foi muito simbólica nesse sentido de conjugar esse hoje com o ontem. Essas duas visões que nós apresentamos, a do presente e a do passado. Então, essa visão de 7 em 10 pessoas classificarem o canto como regular, eu estava entre essas 7 pessoas, eu estava produzindo esse canto no máximo regular, eu era responsável, de certa forma, por esse número, né? E poder, então, se encontrar com essa BMW na garagem, poder se encontrar com esse patrimônio que muda tudo, que muda todo o jogo. Então, desde essa questão de estar engatinhando, apalpando no escuro para achar algo mais adequado, testando as possibilidades, procurando material e não encontrando, até encontrar esse imenso patrimônio, esse patrimônio riquíssimo, inigualável, essa forma que a igreja desenvolveu e cultivou de cantar a liturgia que é a mais adequada e que vai gerar os verdadeiros frutos da autêntica música litúrgica, né? Então esse meu caso, ele ilustra isso, que é algo totalmente possível. A gente está sentindo que os cantos não estão tão bons quanto gostaríamos, que é normal a gente ser formado por uma cultura onde a música que é tocada nada mais é do que uma adaptação dos gêneros populares e que é difícil, é custoso, às vezes até raro, a gente poder ter a chance de conhecer e de absorver esse patrimônio musical que é nosso. Pertence a todos nós católicos, ele pertence a todas as comunidades, ele não é uma coisa de elite, uma coisa, não, isso daqui é restrito para quem tem condições, para quem tem os dons. Se eu não nasci com o dom, se eu não fui privilegiado de nascer em uma comunidade rica, que tenha condições de contratar um organista, então isso daqui não é para mim, não, pelo contrário, isso é para todo mundo. Isso pode estar na boca da sua comunidade, por quê? Simplesmente porque durante muitos anos esteve. O comum era as pessoas conhecerem esses cantos, era as comunidades executarem esses cantos, era a comunidade conhecer essa forma de cantar a liturgia. Então isso é algo que, embora seja uma batalha muito, muito antiga da igreja estar lutando para preservar a sua forma de cantar, da intromissão dos gêneros populares, dos gêneros das modas que as pessoas querem trazer para dentro da música na igreja, isso é algo muito comum, mas uma perda tão grande foi ocorrer só recentemente. Então são coisas de poucos anos que a gente perdeu de uma maneira tão forte, tão intensa, o acesso a esses cantos, a esse patrimônio musical, que ele é fruto de tantos bens espirituais, ele é tão valioso, né, tão importante, como nós vimos, mais importante que a própria arquitetura, que o próprio templo onde é celebrado, ele é parte essencial da liturgia, ele é parte do rito, ele é algo de extrema importância, uma importância assim
enfim, é só atrás da própria celebração pelo sacerdote. Depois disso, o mais importante é a música. E é plenamente possível, então, nós quebrarmos essa barreira, nós aprendermos essa tradição, nós trazermos essa tradição para dentro da nossa paróquia, seja ela qual for, esteja você onde estiver, e atualizar esses cantos e trazer eles para a nossa comunidade. Então, isso é essencial. Então, recapitulando brevemente, o que nós vimos? Nós vimos que a igreja possui um jeito próprio de cantar a liturgia, que esse jeito não se confunde com a maneira como é feita a música popular, a música secular, a música fora da igreja, por uma série de características técnicas. Então, recordando aqui rapidamente que a música litúrgica ela vai dar a ênfase ao texto, a melodia a serviço do texto, a harmonia e o ritmo mais discretos servindo a melodia, e que isso não é uma coisa morta, não é uma coisa inacessível. É algo vivo, é algo presente, é algo que pode e deve ser atualizado nas nossas comunidades, que é possível, assim como aconteceu comigo, como eu vi acontecer com diversas outras pessoas, a gente do zero, sem nenhuma noção anterior, aprender esses cantos, usar esses cantos nas nossas comunidades, participar dos coros, ser também um fomentador, fomentar isso, levar para as nossas missas, usar na vida espiritual, mostrar para as outras pessoas, e que isso vai ter um efeito assim avassalador. Vocês não têm ideia de como as pessoas reagem positivamente a música cantada dessa forma na liturgia. Como elas depois vêm nos agradecer, como estava bonito, como me ajudou na oração, que bom, essa agora é a minha missa favorita, eu vou sempre vir, porque esse canto ele é um canto que complementa, ele é um canto que torna tudo muito mais fácil, torna muito mais fácil adentrar no espírito da celebração, torna mais fácil meditar sobre as palavras que estão sendo cantadas. E, enfim, essa é a finalidade do canto na liturgia, não pode ser a de afastar as pessoas. É muito triste quando nós vemos as pessoas dizerem assim, olha, eu prefiro quando tem silêncio, porque aí pelo menos não me atrapalha. Isso é uma coisa muito triste, porque a música ela foi feita para ser um auxílio muito grande, um auxílio muito importante na oração, nesse movimento de interiorização das verdades, né, de fé. E quando se chega ao ponto de dizer, não, melhor que não tenha nada, porque se tiver vai me atrapalhar, isso é como se fosse o fundo do poço. E isso não pode ficar assim, isso é insustentável. Nós temos que lutar para que chegue um momento em que todas as paróquias tenham condições de poder fornecer para a sua assembleia uma música que os ajude na oração. Uma música que seja digna dos mistérios que são celebrados. Isso já é uma ponte que eu faço agora para o próximo tópico. No próximo tópico, nós abordaremos o amanhã, as expectativas, as projeções para o futuro da música litúrgica. Concluído, então, toda essa parte, todo esse olhar para o ontem, para o passado da música litúrgica, nos focamos agora, então, no amanhã, no futuro. E quando nós falamos de futuro, nós sempre trabalhamos, melhor dizendo, com dois aspectos. Um aspecto que é a perspectiva, aquilo que deve acontecer, aquilo que as projeções, que a lógica indica que aconteça, e o outro aspecto é a expectativa. A expectativa, então, um pouco mais relacionado ao nosso lado emocional, ao nosso desejo, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Então, quando se pergunta quais são as suas expectativas para o futuro, a pessoa sempre vai externar os seus sonhos, seus desejos, aquilo que ela gostaria de realizar, que ela, enfim, deseja que aconteça. E, por outro lado, quando falamos em perspectivas, é um termo um pouco mais associado até a talvez um linguajar mais técnico, quais são as perspectivas do mercado financeiro, quais são as perspectivas para tal setor. Nós estamos falando de algo um pouco mais frio, de análise, de lógica, de dados, de embasamento. E é em cima desses dois prismas que eu quero iniciar essa parte onde falaremos do amanhã da música litúrgica. Então, por um lado, nós temos uma expectativa que eu diria que está muito clara, muito manifesta, que é a expectativa de que a música litúrgica, ela de certo modo retome as suas origens, de certo modo ela se restaure dentro do edifício sobre o qual ela se ergue. Que ela, de um certo modo, enfim,
seja levada de volta à rota a qual não deveria ter se desviado tanto, como já vimos. Isso é uma batalha constante ao longo da história, mas que, em nossos tempos, talvez tenha ganho em proporções maiores, né? E que caminho é este? Que rota é esta, né? É a rota da forma tradicional da igreja cantar, que foi o que nós apresentamos na visão sobre o passado. Então, o canto gregoriano, sim, com certeza o canto gregoriano, mas não só, também o canto gregoriano, toda a tradição que se constrói a partir e em cima dele, como a própria polifonia, como cantos vernaculares inspirados no gregoriano, como outros cantos inspirados em estilos modernos, mas que se integram perfeitamente a esse edifício, que respeitam as condições técnicas de composição e execução do canto propício à liturgia. Então essa é a nossa expectativa, o fato de você estar aqui neste workshop, assistindo esse conteúdo, consumindo os conteúdos do Música Litúrgica Online, buscando se aperfeiçoar, buscando aprender e levar esses cantos para a sua comunidade, é prova inequívoca. A expectativa é esta, que a igreja retome esta forma tradicional de cantar, que isto seja trazido para os nossos tempos, atualizado nas nossas comunidades, que esse tesouro seja espalhado para todos. Muito bem, esse é o aspecto da expectativa, o aspecto mais emocional, o aspecto que está relacionado aos nossos anseios, aos nossos desejos, aquilo que nós queremos que aconteça. E do outro lado, nós somos obrigados a trabalhar, em contraposição à expectativa, a perspectiva, que lida com a parte mais racional, as tendências, os números, a situação, uma análise de conjuntura, e a perspectiva de momento, sou obrigado a dizer, infelizmente, que não é das melhores. Por quê? Porque o que nós vemos é que parece que a cada dia que passa, fica um pouco mais difícil o resgate dessa forma tradicional da igreja cantar. Parece até contra-intuitivo, porque pensamos, não, mas hoje nós temos a internet, nós temos o YouTube, nós temos os blogs, nós temos a difusão, esse assunto parece que está mais em voga. Sim, é verdade, mas onde as coisas acontecem, no seio das paróquias, no seio das comunidades, nos ensaios, nos materiais que são, de modo geral, novamente eu lembro, no começo da nossa conversa, estamos falando da situação média, daqueles 7 a cada 10, os materiais que continuam a ser vinculados são aqueles mesmos que chegaram nas minhas mãos quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a música litúrgica. São aqueles mesmos folhetos, são aqueles mesmos livros de cantos, com peças inspiradas nos gêneros populares, com peças muitas vezes com letras inadequadas, compostas de um modo que não se encaixa na liturgia, executadas como se estivessem em um show, emulando o estilo que as composições modernas são executadas. A clara tendência é essa. A cada momento, o que se espalha, o que se transmite, o que se canta e o que se ensina é muito mais voltado a isto do que aqueles hinos e cantos tradicionais que nós tanto gostamos, né, que tanto nos apraz, que tanto queremos que seja espalhado e que se tornem corriqueiros em comum pelas paróquias no Brasil afora. Então nós temos a situação que se apresenta dessa maneira. O futuro, nós temos um olhar que nos diz aonde nós gostaríamos de chegar, a expectativa da retomada dos cantos tradicionais, a difusão da autêntica música litúrgica e todos os inúmeros benefícios, né, que elencamos alguns aqui já durante o workshop. E, do outro lado, essa perspectiva que não nos serve. Francamente, ela não é das melhores, não é otimista. Se as coisas continuarem do jeito que estão, sem algo que faça mudar os rumos, a tendência é que a expectativa não se realize. Então nós estamos olhando para uma tendência de futuro onde essa expectativa ela não se concretiza, ela infelizmente se mantém constante, ou diminui, fica do jeito que está, ou então até podemos presenciar um aumento desta forma não litúrgica de cantar e de compor, e tudo isso é muito danoso, é muito triste, é realmente algo catastrófico, né? Pensando na questão da vida espiritual, pensando na questão das nossas comunidades, como elas serão assistidas através do canto. Então, a partir desse prisma, a partir dessa constatação, é que surge a nossa proposta do Música Litúrgica Online. Então, olhando esse cenário, nós percebemos muito claramente, bom, do jeito que está, a coisa é... Existem iniciativas, claro que existem, os próprios corais dos quais eu participo, e nos quais eu aprendi a autêntica música litúrgica, são testemunho dessas iniciativas
brilhantes, salutares e, enfim, mas elas não têm força para chegar até todos os quinhões do Brasil, chegar em todos os lugares, poder atingir todas as pessoas. São iniciativas ainda muito tímidas. E o que nós percebemos é isso. É preciso fazer algo, é preciso de mais. É preciso que todo esse conteúdo, toda essa formação, é preciso que tudo isso fique disponível para as pessoas. Aproveitando a analogia, a brincadeira que nós fizemos da BMW, é preciso mostrar para as pessoas que o carro existe. Esse carro é o canto gregoriano, esse carro é a polifonia, esse carro são os hinos tradicionais da igreja. E nós vamos te ensinar não só que ele existe, a como entrar, sentar no banco do motorista, girar a chave e sair dirigindo esse carro por onde você quiser. Então é com esse espírito que surge Música Litúrgica Online. Porque olhar para o futuro e enxergar que a perspectiva não bate, a expectativa é uma coisa muito triste. É uma coisa que nos desanima. E todo o nosso esforço é no sentido de alinhar as duas coisas. Nós vamos fazer todo o esforço do mundo para trazer essa perspectiva que está tão distante até que ela centre e coincida exatamente com essa nossa expectativa, de que cada paróquia se entoe esses cantos tradicionais, de que cada cristão, cada católico tenha o direito de se apropriar desse patrimônio, de poder ouvir esses cantos que foram espiritualidade de tantos santos, de tantas gerações que foram construídos, né? A cada século foram adicionados novos cantos, novos hinos. Mesmo hoje, novas músicas ainda são compostas que perpetuam essa tradição. Então, agora que nós vimos essa questão do futuro, a questão que fica é: o que de concreto se pode fazer? O que eu de concreto posso fazer, o que vocês de concreto podem fazer? E da maneira como nós enxergamos, é tudo uma questão de formação. É preciso que as pessoas responsáveis pelos cantos, por conduzir os cantos, se dediquem a se formar, se dediquem a conhecer, aprender, a saber reproduzir esse repertório tradicional, que elas entendam e internalizem esse jeito próprio da igreja de cantar, que elas consigam, enfim, se tornar agentes da verdadeira música litúrgica, da autêntica música litúrgica. E, em contrapartida, se existem pessoas necessitando de formação, é preciso que exista esta formação disponibilizada de modo acessível, prático, de uma maneira quase que universal, para que qualquer pessoa que tenha o genuíno interesse possa ter as condições de aprender. E aí que eu chego, então, no ponto do workshop, onde eu apresento essa grande novidade, esse lançamento que nós já estamos trabalhando desde o começo do EMELHO. O EMELHO ele nasce com essa ideia. A ideia do Música Litúrgica Online, a vocação, como descrita no site, é a difusão da autêntica música litúrgica, é auxiliar para que as pessoas possam aprender esta forma de cantar, né, e reproduzi-la, né, onde quer que estejam. E isso vai se concretizar na forma de uma assinatura. Então está aqui oficialmente lançada, oficialmente aberta, a assinatura do Música Litúrgica Online. E o que consiste essa assinatura? Bom, simplesmente o maior repositório de videoaulas de músicas litúrgicas jamais lançado antes. Então, o que nós estamos oferecendo é como você aprender do zero, sem nunca precisar ter tido nenhuma experiência, seja com canto coral, com música, formação musical formal, com latim, com canto gregoriano, não. Apenas com interesse e força de vontade, você vai ter todas as bases, todo o fundamento para cantar todos os principais cantos tradicionais da igreja. Então, a cada mês, nós vamos lançar alguns desses cantos autenticamente litúrgicos, tanto em latim quanto em português, melodias que puxam, que navegam por todos os estilos que compreendem o universo da música litúrgica, e ensinando passo a passo, ensinando a pronúncia, ensinando a melodia, ensinando em que situação usar esse canto, ensinando como ele foi composto, qual é o espírito dele, como é que ele se insere dentro da liturgia, como é que ele dialoga com as leituras, como é que ele dialoga com a ação litúrgica, ensinando também aulas teóricas sobre a música litúrgica em si, o que é, o que não é, o que é gregoriano, quais são as características, dicas vocais para você melhorar o seu canto, aprender a utilizar o seu corpo, esse instrumento na hora do cantar, também dicas práticas, enfrentando situações do dia a dia da paróquia. Afinal, os nossos formadores, os nossos professores, antes de tudo, são eles próprios regentes e cantores que atuam nas missas. A nossa base é essa, são pessoas que se dedicam ao serviço da liturgia através do canto. Nós conhecemos as dificuldades,
nós conhecemos aquela dificuldade técnica de traz o teclado para cá e fazer o timbre, a questão do microfone, como auxiliar e qual é o melhor local, e daí o padre pede isso, e daí como é que a gente reage. Toda essa questão também vai fazer parte. A vocação do portal é isso, música litúrgica para o mundo real, para a sua situação concreta, acessível a todos. Então essa grande novidade que nós trazemos, o grande valor é agregar materiais que estão reunidos, que estão dispersos na internet, né? Porque podemos pensar, bom, então basta que eu busque as fontes originais. Se eu quero aprender gregoriano, eu vou lá, baixo o Liber Usualis, pego o Graduale Romanum, pego o Graduale Simplex, vou lá e eu mesmo ensaio e aprendo. Bom, infelizmente isso é algo acessível só a uma parcela muito pequena de pessoas. Para fazer isso é preciso ter uma erudição musical muito grande. É preciso ser basicamente fluente na leitura de notação neumática, uma notação ainda mais complexa do que a nossa notação moderna. Então é algo realmente para poucos, algo elitizado, algo que não teria capilaridade no dia a dia da música litúrgica da maioria das nossas comunidades. Ficaria restrito àqueles 3 a cada 10, talvez até menos, talvez 1 a cada 10, talvez nem isso. E nós queremos atacar justamente os 7 em cada 10. E para isso que surge Música Litúrgica Online. Essa plataforma, essa assinatura onde você entra e o professor explica como se você fosse o único aluno dele. Ele está regendo um coro como se fosse um coro online, um coral online, e o maestro à sua disposição 24 horas por dia. Então essa é a grande novidade que nós estamos agora lançando. O portal já está disponível para ser assinado. Já temos as primeiras aulas disponíveis lá. Assinando agora, nesse momento, você já terá acesso a uma das principais missas do gregoriano, que é a Missa de Angelis. Você terá acesso a cantos do tradicional gregoriano, como Salve Regina, o Pater Noster, o Bicaritas. Você terá acesso também a partes fixas e variáveis da missa em vernáculo, em português, liturgicamente adequadas. Kyrie, Glória, Cordeiro de Deus, Santo, peças para a introdução, para a entrada, cantos de ofertório, cantos de comunhão, belíssimos cantos, todos eles liturgicamente adequados, onde é explicado passo a passo, mostrada a execução, onde você pode ouvir e ensaiar quantas vezes quiser, já com dicas de como utilizar esse canto, de qual é a forma que esse canto foi composto, como é que ele se enquadra na liturgia. E tudo isso, aqui que vem agora a questão, né? Tudo isso por apenas R$ 37,00 mensais. Então é o que? Uma assinatura do Netflix, menos do que um ingresso de futebol, menos do que uma ida ao cinema, com certeza. Então nós falávamos, né, da importância de se investir em música litúrgica, quanto nós investimos, quanto esmero nós colocamos no cuidado do templo, na formação dos nossos sacerdotes, dos nossos seminaristas, dos nossos diáconos, dos nossos ministros da comunhão, por que não também na música? Ainda mais sendo uma formação tão acessível, que entrega tanto valor por tão pouco. Então, a ideia era justamente isso, que ninguém deixe de fazer por questão financeira, porque realmente é algo que não tem como não se organizar, é uma questão de prioridade. E aí se você me diz, não, Lucas, mas a música litúrgica não é uma prioridade para a nossa comunidade, e é aí que eu te lembro o que nós conversamos anteriormente. Se a música for tratada de qualquer jeito, o resultado será qualquer coisa. Nós não podemos dedicar só aquele tempo que sobra, aquela energia que sobra, aquele recurso que sobra para algo tão importante como a música que será endereçada a Deus. É a música do nosso culto público, de quando a comunidade se reúne para junta, através do sacerdote, oferecer esse sacrifício perfeito. É ela o coração, o centro da vida do cristão, a Santa Missa. E a música presente nesse momento não pode ser qualquer coisa. Se nós às vezes nos esforçamos tantos para aprender, não, vou aprender aqui uma música para tocar com meus amigos no bar, para tocar aqui na escola, para tocar na apresentação de final do ano, para tocar com a família para o divertimento, quanto mais esforço não precisamos colocar para a música que será endereçada a Deus, para a música que vai fazer parte da ação litúrgica. Então, dessa questão, realmente nós cumprimos essa vocação universal. É algo acessível a todos, não só no conteúdo, quanto também nos valores. Então, o que é mais importante se dizer? Mais importante se dizer é que nós já estamos lançando conteúdos gratuitos há mais de um mês. Muitas pessoas já têm nos enviado respostas muito positivas acerca desses conteúdos, pessoas enviando vídeos, agradecimentos,
pedindo novas sugestões de melodias por confiarem no material que a gente produz, enviando vídeos delas cantando e executando essas melodias que nós sugerimos e relatando para nós como foi algo positivo, como as pessoas presentes naquela celebração tiveram frutos, vieram depois elogiar, como isso foi uma experiência boa, uma experiência agradável, uma experiência transformadora. E isso continuará. Nós não vamos parar de produzir esses conteúdos, nós não vamos parar de alimentar as redes sociais, de colocar as melodias de salmos, de apresentar a interpretação de alguns cantos, trechos de aulas teóricas, de formações. Inclusive a ideia é expandir cada vez mais, atacar várias frontes, trazer várias peças de vários momentos, continuar com as nossas formações, como por exemplo também foi o e-book, que nós lançamos totalmente gratuito. Se você ainda não baixou, está no nosso site. E a ideia é continuar sempre disponibilizando esse conteúdo da mais alta qualidade gratuitamente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos também de que pessoas, principalmente pessoas que estão envolvidas nas suas paróquias com a liturgia, responsáveis pela condução dos cantos, responsáveis pela pastoral litúrgica, ou então apenas pessoas engajadas na comunidade também, que usam os cantos na sua oração pessoal, que elas façam parte de um momento de maior aprofundamento. Então, um segundo nível, uma segunda etapa de aprofundamento que vai ser encontrada nesse portal. É lá que nós vamos conseguir disponibilizar esses conteúdos mais densos, de uma maneira sistemática, organizadas em um ambiente bonito, porque nós acreditamos que a beleza importa, um ambiente funcional, um ambiente que facilite o seu aprendizado. Então, muitas vezes nós encontramos sim bons materiais na internet, mas esses materiais estão meio que jogados a esmos. Eles requerem que a pessoa tenha já um conhecimento, uma predisposição muito grande para conseguir organizar e extrair o aprendizado deles. Aqui um dos grandes méritos do nosso trabalho é justamente essa organização, essa sequência, essa forma de aprendizado, essa didática que nós fazemos por você. O que nós pedimos é só o seu engajamento, é só a sua vontade, é só o seu desejo de aprender, que o resto nós vamos disponibilizar. Então, através da assinatura, quem for lá agora no site, acesse o link, adquire a nossa assinatura, o que vai receber? Logo de cara, 25 cantos, 25 aulas. Dessas aulas, 20 são cantos, 20 aulas de repertório. Como eu disse, cantos do tradicional gregoriano, Missa de Ângeles, cantos também de todas as partes da missa vernaculares, cantos em português liturgicamente adequados para cada momento da celebração. Aulas teóricas sobre a música litúrgica, sobre dicas vocais, sobre dicas práticas, sobre o gregoriano. E isso é só o começo, porque a cada mês esse repositório cresce. A cada mês esse repositório recebe 15 novas aulas, mais uma apostila exclusiva. Então, só focando nessa questão das aulas. 15 novas aulas já larga com 25, isso significa que em um ano, você já vai ter, só falando de repertório, mais de 130 peças liturgicamente adequadas, dentre aqueles hinos e cantos mais tradicionais, mais famosos, mais sublimes da igreja, para poder utilizar na sua paróquia, na sua vida de oração pessoal, para utilizar como você bem entender, 130 cantos. Isso assim, dá para montar, você pode pegar e montar um 100 número de missas combinando esses cantos. Você vai poder efetivamente auxiliar a oração das pessoas, você vai poder exercer o seu ministério, se esse for o seu caso, o seu chamado, o seu ministério de música, de uma maneira muito mais eficaz, muito mais contundente, com muito mais frutos. Depois, complementando esses 130 cantos, também nós vamos ter dezenas de aulas teóricas, nós vamos abordar toda a história da música litúrgica, passando pelas principais figuras. Você vai ter toda essa formação, então muitas vezes a gente fica confuso, a gente não sabe o que é canto ambrosiano, quem foi São Gregório Magno, o que é essa tal de polifonia do Palestrina, o que são essas composições mais modernas da música litúrgica, o que é a Abadia de Solesmes, qual foi a importância delas, esses livros todos que a gente cita, gradual para cá, gradual para lá, Liber Usualis, o que se constitui isso, as encíclicas papais, a Musicam Sacram, a Trale Solicitude. Então, tudo isso vai ser abordado, também saber o que é o canto gregoriano, o que é a tal da notação neumática, o que é um melisma, o que é um neuma, qual é a importância do gregoriano, quais são as características, como é que eu olho ali para aquela representação gráfica, consigo me guiar e consigo entender por que ele é tão adequado à liturgia, né? Qual é a história que ele tem para contar, por que hoje não se pode mais compor gregoriano, como é que hoje a gente pode atualizar, trazer ele
para os nossos dias, como é que eu vou inserir ele na minha paróquia? Às vezes a gente fica com medo que o pessoal não vai entender o latim, vai ser algo muito distante, vai ser algo muito difícil. E na verdade não. As aparências enganam, o gregoriano ele é muito simples. Ele foi feito para ser simples. Então, tudo isso só falando das videoaulas que com essa assinatura você terá direito a receber a cada mês. Além disso, tem uma apostila. O que é essa apostila que eu citei? Essa apostila ela é o espaço para a reunião dos maiores nomes do universo da música litúrgica aqui no Brasil. Então, as pessoas que se dedicam a isso, grandes estudiosos, grandes compositores, grandes músicos, nesse espaço vão compartilhar conosco a experiência deles. Através de textos, através de entrevistas, através de pequenas formações. Então, compartilhando essa experiência, abrindo esse diálogo entre as pessoas que estão nesse mesmo campo de batalha. Porque nós todos estamos no mesmo campo de batalha, todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos que a nossa expectativa da autêntica música litúrgica se tornar o padrão, se tornar o comum, se tornar corriqueira em todos os lugares do Brasil seja realizada. Então é esse lugar para a gente unir forças, trocar experiências, aprender, se comunicar, divulgar outras iniciativas, divulgar coros e aulas presenciais, divulgar eventos, também conhecer um pouquinho mais sobre nós, sobre o projeto, sobre os nossos professores, sobre a história de cada um. Também espaço para colocar outras informações, outras dicas, indicações de materiais. Então tudo isso. Assinou, bum, já larga com essa bomba que são essas 25 aulas escolhidas a dedo que vão te dar assim, uma base sensacional. Só com essas aulas, nós, nos corais que eu participo, a Capela Musical São Gregório Magno, regida pelo professor André Delaire, cujo organista é o Roger Pires, dois dos professores aqui do Música Litúrgica, já cantamos inumeráveis missas, um número muito grande de missas, só com o repertório que vai estar disponibilizado na abertura do curso. Então, só nesse primeiro mês de assinatura já tem ali o suficiente para fazer excelentes missas durante muito tempo. Como se não bastasse todo esse repertório já disponível, todas as aulas mensais que vão constituir, como a gente falou, mais de 130, isso falando só de repertório, essa apostila mensal com os grandes nomes do universo da música litúrgica compartilhando a experiência, nós ainda temos um bônus. Esse bônus é uma comunidade exclusiva no Facebook, que os assinantes do Música Litúrgica Online terão acesso. Essa comunidade é o local de troca de experiências, onde nós responderemos as dúvidas, onde terá interação conosco, com os professores, a interação entre os nossos assinantes, entre os nossos coralistas virtuais, né, as pessoas que estão participando, ensaiando juntos cantos, trocando experiências. Como é que tu fez na tua comunidade? Como é que tu enfrentou tal dificuldade? Eu estou com uma situação assim, assado, o pessoal me disse isso. A gente vai trocando experiências, a gente vai adequando, vocês vão também poder dar sugestões de conteúdo, sugestão de cantos. Eu gostaria muito de aprender esse canto daqui. Eu vi esse texto, eu vi esse vídeo, eu gostaria de saber como é que faz. Eu tenho aqui uma dúvida e nós então responderemos. Então, tudo isso constitui essa assinatura do Música Litúrgica Online. Então, a próxima pergunta que se impõe, para quem é esse produto? Para quem é essa assinatura, todos esses conteúdos? É só para quem já é músico? É só para quem já toca? Ou também, se eu tiver interessado, se eu nunca tiver antes tocado no instrumento, nunca cantei, nunca aprendi, isso daí vai funcionar para mim? Vai. Vai funcionar para todo mundo. Só o que a gente precisa é interesse. Se você está no nível intermediário, se você está no nível básico, se você já está no nível mais avançado, a assinatura ela vai entregar valor para todo mundo. A forma de utilização, a forma de abordagem vai ser diferente, evidentemente. Quanto menos iniciada a pessoa estiver, quem estiver nos primeiros passos vai precisar de um pouco mais de esforço, vai precisar se dedicar com mais atenção às aulas iniciais, vai precisar de maior tempo de ensaio. À medida que a pessoa começa a progredir e ganhar intimidade com a música litúrgica, com o canto litúrgico, o processo vai se tornar mais rápido, a pessoa vai aprender o repertório com uma facilidade um pouco maior, já vai ser capaz de se apropriar desse repertório, de utilizar ele com mais segurança nas situações concretas, seja na missa, seja no seu grupo, na sua pastoral, na sua oração. E, enfim, o importante é que todos são atendidos. Esse conteúdo ele não é destinado só para quem nasceu com dom, só para quem já é um grande cantor, um grande compositor. Não, a ideia justamente é que todos tenham acesso a esse material. A tradição musical da igreja é um patrimônio para todos os cristãos. Todos são herdeiros dela e todos podem e devem aprender a cantá-lo.
mesmo que não necessariamente você não conduza os cantos na sua assembleia, mesmo que seja para a sua participação da assembleia, a sua participação do banco ser mais frutuosa, mesmo que seja para que você possa ser um exemplo, você possa ser um modelo, você possa ser um instigador para as pessoas que conduzem os cantos. Então, quando eu falo que isso é acessível para todos, que basta vontade e dedicação, não estou falando isso da boca para fora, como um slogan, uma frase de autoajuda, não. Eu vi acontecer, aconteceu comigo, várias pessoas que chegavam aos corais que eu participava sem terem grandes noções de canto, muitos sem nunca terem noções de canto na vida, conseguiram aprender, conseguiram se dedicar e hoje são músicos de pleno direito, né? Participam, cantam a liturgia com toda a dignidade, com todo esplendor que ela merece. Então isso não é uma promessa solta, é ancorada numa experiência muito concreta, em particular dos nossos dois professores, o maestro André Delair, Roger Pires. Ambos têm dezenas de anos de experiência com música litúrgica, tanto com a execução, o canto na missa, quanto com a regência de coros, regência de grupos. E isso é certo. Você só não aprende se você não se dedicar e não tiver interesse. Para quem quiser se dedicar, para quem tiver o interesse, o caminho está aberto. Então, o que mais se faz necessário dizer também? Poderia se objetar que, por exemplo, não, mas então, se é assim, vou procurar um coro online, vou procurar um coro presencial. Bom, isso tudo é muito bom e eu, inclusive, digo por experiência. Faça isso. Procure um coral presencial, participe, contribua com o coral que você conseguir, se você conseguir encontrar perto de você. Mas aqui já surge o primeiro problema. Essa partícula C, se você conseguir encontrar. A grande realidade é que muitas cidades simplesmente não possuem corais, não possuem grupos de canto nos quais as pessoas podem se engajar. E essas pessoas ficariam como? Desassistidas, sem acesso, sem como aprender a cantar esses cantos, sem como aprender o repertório tradicional, sem como aprender a forma como a igreja dirige a música na liturgia. E outra questão é uma questão muito prática, né? Enfim, desses anos participando de coral, eu já vi muitas pessoas que começaram a participar e não conseguiram perseverar, não conseguiram continuar por uma série de problemas de ordem prática. Primeiro problema, questão do tempo. O coral tem um ensaio fixo, normalmente às noites, numa determinada noite, conflita com outra atividade da pessoa, seja de trabalho, seja de estudo, seja então a vida social que não consegue se organizar para liberar tempo suficiente para a participação no coral. Outro problema, deslocamento. Eu achei o coral da minha cidade do outro lado. Vai me demorar 1 hora me deslocando. E isso enseja tempo de ida, tempo de volta, enseja custo. Então o custo de deslocamento às vezes vai se tornar proibitivo. Um outro problema muito comum é a pessoa começa a participar, falta algumas vezes e já fica para trás, se sente atropelado pelo repertório, porque o regente precisa entregar uma missa, então com que vão ele tem que preparar, ele tem que arredondar aquela missa e os que faltam acabam sendo prejudicados. Quando chega para essas pessoas apenas um áudio simples no WhatsApp ali, a música é essa, aprende aí, ensaia aí, a pessoa não consegue dar conta, acaba saindo do grupo, porque não conseguia acompanhar, não tinha a mesma possibilidade de aprender com a mesma explicação que os outros por ter faltado a aula. Na assinatura do É Melhor isso não acontece. A melhor explicação para cada peça, ela é salva e fica disponível quantas vezes você precisar. A melhor explicação. Nada de um áudiozinho solto e gravado com o celular do WhatsApp, não. Estamos falando da melhor explicação, gravada em alta qualidade, editada, em um ambiente online que tem todas as ferramentas para maximizar o aprendizado. Então isso já é um ponto muito importante, diferencial. A questão do tempo e do deslocamento. O produto, a assinatura, ela te dá acesso a um portal online. Então você não precisa se deslocar, você não precisa separar um horário fixo. Se o seu horário é variável, se a cada semana você tem um período livre em um dia diferente, não tem problema. Você vai acessar quando puder. Você vai acessar na medida em que puder. Está no meio da aula, tocou o telefone, aconteceu alguma coisa? Você pausa e continua. Você não tem que sair para depois perder esse conteúdo e nunca mais recuperar na sua vida, como aconteceria com o coral presencial. Então, até mesmo às vezes a questão financeira, bom, eu não conheço nenhum tutor que não cobre por hora pelo menos 2 a 3 vezes o valor da assinatura do conteúdo do mês inteiro. Nós estamos falando de uma aula, de um tutor qualificado com as mesmas qualificações que a gente oferece aqui. Uma única aula, uma única hora do tempo desse tutor é de 2 a 3 vezes o valor da assinatura mensal.
com todo o conteúdo que você recebe, mais os bônus. Então, tudo isso para dizer que é importante sim, eu diria até que os corais presenciais são uma complementação do nosso trabalho, porque é lá que vai se desenvolver e que vai fomentar. Então eles acabam sendo uma complementação natural, mas eles não estão acessíveis a todos, seja por questões de tempo, por questões financeiras, por uma impossibilidade material de que não existe tal grupo, ou um grupo nesses moldes na sua área, na sua região. E para tudo isso, o EMLO se apresenta como uma alternativa. A assinatura do Música Litúrgica Online consegue sanar todos esses problemas de tempo, de recurso, de deslocamento, de perda de aulas, de organização, de conteúdo que se acumula, de uma explicação que vem via um áudio no WhatsApp que não vai ser o suficiente para sanar as suas dúvidas, para você aprender aquela peça, né? Enquanto os outros coralistas aprenderam com uma explicação detalhada do professor, aquele que perdeu a aula recebe um áudiozinho ali, uma gravação já da execução. Então, realmente é uma situação que não atendia e que agora, com essa possibilidade da assinatura, fica completamente assistida. Então, uma outra coisa importante para ponderar também, né? Então, nós já vimos que essa história do não sei, não consigo é balela. Já vimos várias pessoas fazerem isso, com dedicação, com esforço, é possível. Pode ser que o seu ritmo seja diferente, pode ser que o seu ritmo não seja o mesmo do seu amigo, que tem uma inclinação natural mais forte, que já tenha estudado anteriormente música, mas não importa. O que importa é que você se aproprie e seja capaz de entoar esses cantos no seu ritmo, na sua maneira, naquilo que é mais relevante para a sua situação concreta. E isso está plenamente possível dentro do nosso portal das nossas aulas. Um outro ponto importante, muita gente fala que já existe muito material, que existe então o material da minha arquidiocese, o binário aqui da CNBB, ou então o material que eu achei aqui na internet já é o suficiente. Bom, existe sim muito material bom, muito material de alta qualidade. Mas retomemos lá o começo do workshop, aquela pesquisa feita com mais de 300 pessoas, onde nós vimos que, na média, 7 a cada 10 vão classificar a situação atual da música litúrgica como regular. Então, assim, falando em linhas gerais, esse material ele é bom para manter esses 7 a cada 10 como regular. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a música litúrgica seja boa, muito boa, excelente, perfeita. A gente não quer que ela fique ali naquele nível de regular, ruim, de, pois é, algumas pessoas até preferem o silêncio porque não atrapalha. Não é isso que a gente quer. Então, existem materiais? Existem. Mas esse material é diferente. Esse material que vem agora, ele já está formatado, ele está trabalhado, ele está otimizado, ele está organizado. Ele é uma facilidade imensa. Então, só do tempo que a pessoa perderia para ela própria organizar, ir atrás, juntar as peças, montar esse quebra-cabeça, enfim, já ultrapassou em muito qualquer investimento que seja feito na assinatura, que afinal de contas é tão acessível, né? E por fim, é uma questão de custo de oportunidade. A cada dia que passa, a cada hora, a cada missa em que a música litúrgica é feita dessa forma apenas regular, ou muitas vezes até mesmo ruim, com abusos, com cantos inadequados, cantada de uma forma que não conduz as pessoas à oração, isso é uma oportunidade perdida. Uma oportunidade das pessoas, dos fiéis, poderem se aproximar de Deus, poderem tirar maior proveito das infinitas graças desse santo mistério, poderem se colocar no espírito de oração, poderem meditar com os hinos que foram a oração de tantos santos, poderem meditar as palavras que, escritas pelo próprio Deus e musicadas, então potencializadas pela música, né, elevam o nosso coração até Ele. Então, pense nessa oportunidade perdida. Vamos pensar que, se não for o nosso agir agora, se cada um não fizer a sua parte, essa expectativa, esse desejo ardente que nós temos de recuperar o autêntico canto litúrgico nas paróquias, ele está mais longe de se realizar. A cada dia que passa, em que tudo continua igual, nós caminhamos para o lado errado. Então, depende de nós, depende de você, para a gente começar a caminhar na direção certa. Então, não perca tempo, não perca nem um dia, nem um segundo, né? Se isso faz sentido para você, se tudo isso que nós falamos faz sentido, se você realmente vê valor nessa forma tradicional da igreja cantar, nessa autêntica música litúrgica,
nessa música que auxilia a oração, se você vê valor nisso, se você se vê chamado a contribuir com isso, seja da forma que for, conduzindo os cantos, regendo grupos, ensinando as outras pessoas ou na sua própria oração pessoal, participando da assembleia. Então, faça a sua parte, não deixe de participar, não deixe de ir lá, faça assinatura, já reserve agora que seja 10 minutos por dia, 20 minutos, vai ouvir as aulas, vai aprender, vai começar a ensaiar, isso vai fazer toda a diferença do mundo. É uma mudança da água para o vinho, eu sei porque aconteceu comigo, eu sei porque eu vi acontecer com várias pessoas, eu sei porque isso que nós estamos fazendo aqui já foi testado, já foi aprovado, já foi validado. Então, esse foi o nosso workshop, esse foi o grande lançamento da assinatura do Música Litúrgica Online. Nós esperamos que seja o começo de um projeto que possa auxiliar muitas pessoas, um projeto que possa congregar todos aqueles que têm interesse pela música litúrgica, todos aqueles que de alguma forma participam do universo da música litúrgica, para que nós possamos cada vez mais entregar um resultado de melhor qualidade, poder cada vez mais fazer aquilo que é o próprio da música litúrgica. Engrandecer o louvor dirigido a Deus e auxiliar na santificação dos fiéis. Agradeço a sua atenção e espero vocês dentro do portal de assinaturas.